O tema que nos foi dado para reflexão nesse fim de tarde diz respeito aos milagres e fatos extraordinários citados pelos evangelistas no Novo Testamento. Para compreender a contribuição do Espiritismo nesse aspecto, em especial do capítulo 15 do livro A Gênese, de Allan Kardec, nós precisamos voltar no tempo e entender a história das coisas. Ainda no século XVIII, a Igreja representava o elemento unificador da sociedade. E Johann Sebastian Bach, o grande compositor, por exemplo, toda a sua obra foi elaborada a pedido da Igreja e para ser tocada nas missas aos domingos. A produção desse grande intelectual da música. As próprias cidades se organizavam ao redor da igreja. A igreja era o elemento central. Era ali que o povo era visto e era ali que as pessoas compareciam para serem vistas. Ali elas experimentavam o que era possível da transcendência. E os arquitetos que construíam esses templos sabiam proporcionar essa sensação de transcendência. Se você entrar em qualquer grande igreja, que hoje as grandes igrejas transformaram-se em patrimônios culturais da humanidade, por exemplo, em Ouro Preto, Minas Gerais, você verá que elas formam uma abóbada, onde o som dos coros, dos órgãos, se propagam, dando-nos a sensação de que há um Criador abrangendo-nos a todos, supervisionando-nos a todos. Acontece que nesse tempo, a religiosidade humana era ainda experimentada num nível psicológico e emocional infantil. A ideia de um inferno, de um fogo ardente para amedrontar as pessoas, a fim de que elas não se entregassem ao mal. A ideia de um Deus vingativo e preconceituoso, que fazia acepção de pessoas e selecionava, já de antemão, previamente, aqueles que iriam arder no fogo do inferno e os que iriam fazer aula de harpa com os anjos. Uma religiosidade simples, que atendia a uma mentalidade simples. Acontece que a lei é de progresso para os seres e para os mundos da criação infinita. E havia chegado o momento do progresso intelectual da humanidade. Surge Copérnico, Galileu e tantos outros. E a visão do ser humano se amplia, não mais a Terra como centro do universo, não mais o Sol girando em torno da Terra, agora a criação divina se expandia e desafiava os dogmas da teologia e as práticas religiosas levadas a cabo ao longo de séculos. A ideia
de milagre, como um fato que saía da lei da natureza, como alguma coisa que poderia acontecer quando Deus derroga suas próprias leis, passava a ser questionado. Nesse momento, no século XVIII, início do século XIX, grandes intelectuais do mundo, reimados, sobretudo na Alemanha, começam a olhar para o Evangelho agora da perspectiva do iluminismo, do racionalismo da razão, acreditando que a razão era um guia infalível e de que o ser humano podia conhecer tudo e explicar tudo. Esses intelectuais se voltam para os evangelhos, para os textos do Novo Testamento. E então irá dizer Albert Schweitzer, um grande historiador e humanista. Todos conhecemos o seu lado humanista, mas não conhecemos o seu lado de historiador do cristianismo. Albert Schweitzer irá escrever que nessa época proliferam as biografias sobre Jesus, escritas com ódio. É interessante isso. Escritas com ódio. Não propriamente ódio à pessoa de Jesus, mas ódio à teologia. Ódio aos dogmas irracionais, aquilo que, quando examinado calmamente, parece mesmo incompreensível, contraditório. Esses dogmas da religião ainda atrasada, que nos dão a imagem de um Deus preconceituoso, raivoso, humano, caprichoso e arbitrário. Nesse momento, a religiosidade das pessoas começa a se abalar. A ideia de pecado, a ideia de entrar num local para confessar seus erros e abrir a sua vida privada a um sacerdote, começa a incomodar muitas consciências. A ideia de que uma mãe poderia ser capaz de deixar um filho arder no fogo do inferno e ainda assim fazer aula de harpa no céu, não mais convence. Começa a ferir a sensibilidade das pessoas. Paralelo a esse desconforto espiritual e religioso, a ciência avança, atropela. A ciência agora assume o papel que antes fora assumido pela igreja. Os cientistas se transformam em sacerdotes e começam a ditar regras arrogantes como os sacerdotes. Passam a impressão de conhecer mais do que realmente conhecem e sempre respondem com certeza, escondendo suas dúvidas. Paralelo ao avanço da ciência, surge os efeitos miraculosos da tecnologia. A locomotiva a vapor, o telégrafo, as ondas eletromagnéticas que dão surgimento ao rádio, a televisão, tudo isso avança numa proporção até chegar à internet.
e a tecnologia que nós vivemos hoje. Ciência e tecnologia, o progresso intelectual do mundo tornou obsoletas as crenças religiosas milenares da maioria das civilizações humanas. E para muitas consciências, para muitas comunidades, para muitas sociedades, Deus passou a ser dispensável. Uma visão puramente racionalista, materialista e objetiva, que rechaça todos os elementos transcendentes, que se fundamenta exclusivamente naquilo que os 5 sentidos podem registrar. Nós nos tornamos, num sentido filosófico, sensualistas. Não no sentido de sensualidade sexual, mas escravos dos sentidos. Todo um processo educacional, político, comunitário, educa crianças a confiarem apenas nos seus sentidos físicos. E mesmo espíritas têm dificuldade de vivenciar a sua intuição. Por exemplo, 2 dias antes da paralisação, eu tive a intuição de encher o tanque. Não fiz. O resto da história eu não preciso dizer. Porque nós nos tornamos imaturos, crianças mesmo, no que diz respeito a sentimento, a intuição, a transcendência. Crianças. Acontece que a dimensão transcendente do psiquismo humano é tão fundamental quanto a nossa necessidade de nutrientes. Mas se você deixa de ingerir nutrientes básicos, você pode contrair uma anemia ou algum tipo de consequência biológica, dependendo do nutriente que está faltando no seu organismo. Mas se você é um desnutrido de transcendência, os sintomas são mais sutis. E nós não vivemos numa sociedade que tolera sutileza. Então, desnutrição de transcendência tem sido resolvido com antidepressivo, remédio para dormir, ingestão de drogas, fuga, tristeza cultivada e deliberada, pessimismo como bandeira e como estilo de vida, uma alma desnutrida de transcendência é uma alma anêmica. E uma alma com anemia não tem prazer em viver.
porque ela perde sentido, propósito. Então hoje, nós transportamos instrumentos tecnológicos sofisticadíssimos, a ponto de essa palestra estar sendo transmitida agora em muitos países. Mas somos incapazes de sentar e olhar nos olhos da pessoa que dorme conosco e dizer a ela o que estamos sentindo. Houve uma inversão profunda. Saímos de uma religiosidade que também não nutria, de uma religiosidade infantil que também não alimentava, para um racionalismo e um materialismo infantis que também não alimenta. Se antes os evangelhos de Jesus eram lidos de maneira piedosa e crédula, por mentes cheias de misticismo e de ingenuidade, hoje, esses mesmos evangelhos são lidos por mentes treinadas, mas arrogantes e desnutridas de transcendência, que não encontram razão nesses textos do Evangelho. Em resumo, eu vou traduzir para a linguagem mineira: saímos do espeto e caímos na brasa. Eu particularmente não sei o que é pior. Ocorre que a evolução espiritual é supervisionada por inteligências espirituais que já evoluíram. E o universo é supervisionado pela inteligência suprema. E nós podemos experimentar e reconhecer a inteligência divina através da previdência e da providência divinas. Previdência. Os espíritos que dirigem a nossa evolução sabiam que nós entraríamos nesse labirinto do qual não seríamos capazes de sair sozinhos. E enviaram, em pleno século XIX, o Consolador prometido, para que a humanidade pudesse nutrir-se de transcendência, mas com maturidade, pudesse viver a experiência religiosa, mas sem abrir mão da inteligência e da razão. E é exatamente no último livro da codificação que Allan Kardec irá deixar para a humanidade o exemplo, um exercício de como unir ciência e religiosidade, razão e sentimento, sentido e transcendência. E esse livro se chama A Gênese. É claro
que é uma empreitada histórica. E por ser um trabalho histórico, possui as suas confrontações e as suas limitações históricas. Mas o exemplo foi dado. E é no capítulo 15 do livro A Gênese que Kardec irá dizer de maneira simples, desenvolvendo o ensino dos Espíritos. É bom que se diga isso. É preciso que nós espíritas, todos nós, nos exercitemos para adquirir a capacidade de raciocinar com os princípios espíritas. Raciocinar com os princípios espíritas. Raciocinar. Todos nós acabamos de sair de uma semana meio turbulenta, né? E em meio a essa semana, experimentando o clima espiritual de ansiedade e de agitação, eu cheguei no meu quarto, abri a janela e tive 10 segundos de surto. Falei, meu Deus, vai faltar tudo. E agora? E agora? Eu olhei para o céu, estava lindo em Belo Horizonte, um céu azul com nuvens brancas, aquela paz lá em cima e aquela confusão aqui embaixo. E eu lembrei do seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. E naquele momento, eu me apeguei a uma âncora, uma memória, e eu me lembrei de uma grande experiência por mim vivida, plagiando aí meu conterrâneo Rubens Romanelli, usando as palavras dele: quando a imortalidade da alma se patenteou diante de mim. Me lembrei do dia em que um espírito materializado tocou em mim, puxou minha orelha, essa aqui, e tocou nos meus lábios. Pensei na imortalidade da alma. Olhei para mim e falei: rapaz, você é imortal e está preocupado com gasolina. E bastou raciocinar com o princípio da imortalidade da alma e eu me alinhei. Eu recobrei serenidade e fé. Porque eu raciocinei e senti usando um princípio do Espiritismo: imortalidade da alma. Um princípio. Imortalidade da alma. Pois Kardec, no capítulo 15, vai usar um princípio: o perispírito.
seus fluidos e os fenômenos que o perispírito pode produzir, incluindo os fenômenos mediúnicos e os fenômenos anímicos. E com esses ensinos dos espíritos, ele olha para as curas e para os milagres nos evangelhos. E ele começa a explicar como poderia ter sido produzido de maneira lógica e clara aqueles fenômenos descritos nos evangelhos e que se reproduzem todos os dias em vários cantos do mundo, através de médiuns e pessoas treinadas em usar o perispírito. E então, aquilo que era miraculoso, extraordinário, agora passa a ser explicado com um raciocínio simples. Tudo que existe ou é feito de elemento material ou de elemento espiritual. Elemento material, elemento espiritual. Tudo que existe é feito da junção dessas duas coisas. O elemento material possui seu funcionamento, sua lógica. E para entender o elemento material, nós temos todos os ramos da ciência: geologia, química, física, biologia, etc. Tudo. E para entender o elemento espiritual, nós temos a ciência espírita. Mas é espírita do movimento espírita, não? Porque o adjetivo espírita utilizado por Kardec qual que é o sentido de espírita quando Kardec usa isso? Ele fala do mundo dos espíritos ou mundo espírita. Então o mundo espírita não é o mundo espírita, movimento espírita. O mundo espírita é o mundo espiritual, aquele mundo que não é material, é espiritual. Então a ciência espírita é a ciência do elemento espiritual. Então agora você não precisa ser crédulo, nem místico. Você pode raciocinar e entender que o elemento espiritual interfere no elemento material, que o mundo espiritual interfere no mundo material, interage, dialoga, age e reage. Mas eu preciso dizer uma coisa: ainda que você estude todas as curas de Jesus, ainda que você explique todos os fatos extraordinários da vida de Jesus, ele ter andado sobre as águas, ele ter multiplicado pães, ainda que você consiga, com a ciência espírita e com a ciência material, explicar esses fenômenos, raciocina comigo. Eu preciso dar algumas notícias tristes agora. O cego de Jericó, todo mundo conhece esse cego porque ele é famoso. Ele foi curado por Jesus. E eu preciso dar essa notícia: morreu.
morreu. O cego de Betsaida, morreu. Maria de Magdala, morreu. Todos os leprosos que Jesus curou, morreram. Eu não quero rogar praga em ninguém. É maravilhoso, eu já me beneficiei, receber um tratamento espiritual e uma cura espiritual. Mas você vai morrer. Vai morrer. E a última notícia ruim, eu prometo que não dou mais nenhuma. Lázaro foi ressuscitado. Morreu de novo. E na segunda vez foi definitivo. Então, raciocina comigo. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. Isso aí foi programado só para dar que agora nós vamos mudar o tom, aí eu precisava só. Raciocina comigo. Você realmente acha que um espírito da envergadura de Jesus veio ao mundo para curar corpos que iriam morrer? Não há nada que você faça, nem botox, que vá te livrar do seu próprio velório. Nada. Nenhum cirurgião, nenhum médico, nenhuma ciência, nada. Vai chegar um dia e você vai morrer. E é agora que se coloca aos nossos olhos o grande desafio: como ler essas curas e raciocinar com os princípios do Espiritismo. Como? Como? Então eu vou te contar algumas curas, e essas foram definitivas. A morte não vai apagar. Depois de 30 anos de espiritismo, eu não vou citar nomes para não ter processo judicial. O que eu já vi de cego que foi curado no espiritismo. A criatura era cega. Ela só enxergava o que os olhos podem ver. Chegou na casa espírita debaixo de profundo sofrimento, obsessão, conflitos familiares, doenças físicas, e a sua cegueira foi sendo curada aos poucos. Aos poucos ela foi descobrindo que é imortal.
que é imortal. Sabe o que acontece quando você realmente internaliza que você é imortal? Você olha para o seu problema e fala assim: eu sei que você é teimoso, mas você não vai viver mais do que eu. Você é teimoso, mas você não vai viver mais do que eu. Você vai acabar, eu vou viver para sempre. Para sempre. E quando você começa a enxergar, sabe o que acontece? Você começa a se comportar, a andar, a se movimentar, a tomar decisões de alguém que enxerga. De alguém que enxerga. Então chega aquela cunhada, aquele cunhado na sua casa, te fala uma coisa e você fala: é agora que eu vou dizer. Eu vou dizer agora. Aí você para. Não. Daqui 100 anos eu falo. Vou adiar. Porque você enxerga. Você enxerga. O que você enxerga? Patamar evolutivo. Se uma criatura está num degrau espiritual, o que adianta você dizer para ela de algo que está no degrau superior ao dela? Experimenta, chega em casa e chama uma criança de 4 anos para ensinar para ela a equação de 2º grau. Não vai compreender. Então você começa a viver como alguém que enxerga. Você começa a se relacionar como alguém que enxerga, que ouve. Quantos paralíticos eu conheci? Quantos? Criaturas que são incapazes de se movimentar, a não ser para atender seu interesse pessoal. Ela só se movimenta se tiver algum ganho para ela. Então ela tem uma vida vivida numa redoma de vidro, a redoma dos seus interesses pessoais. E é uma redoma espelhada, porque ela não enxerga ninguém a não ser ela mesma. Mas aí a luz do Evangelho, a luz do Consolador prometido começa a penetrar nessa redoma. E não é que essa criatura começa a sair do seu mundinho egoísta e limitado e começa a fazer coisas que ela não vai ganhar nada por isso. Começa a fazer coisas das quais ela não terá nenhum benefício pessoal. E ela se movimenta. Eu me recordo de um vídeo do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. O Jerônimo Mendonça fazia palestra numa cama, porque ele não movia nada, nem o músculo. Ituiutaba.
E ele uma vez contou numa palestra, Dia das Mães, a mãe dele chegou e falou: Jerônimo, meu filho, você é o único filho que eu tenho, paralítico, que eu não encontro em casa. Não para em casa. Qual que é o filho paralítico? Ele. Então, à medida que o Consolador prometido vai tocando a sua vida, você vai vencendo paralisias. Você não era capaz de se movimentar, agora você é. Um pouquinho, mas é. Há uma mensagem da irmã Sheila intitulada Pontos Mortos. Não. Irmã Sheila começa a falar que todos nós temos pontos mortos na nossa existência espiritual. Querem ver? O seu ponto morto pode ser na área afetiva, só cadáver. Para tudo quanto é lado que você vai, você só encontra as confusões que você arrumou no passado. Fica cada vez pior. Agora, pode ser que o seu ponto morto seja a área financeira. E fica aquele cadáver. Tem 1 milhão de pessoas, um vai ter o prejuízo. Adivinha quem vai ser que vai ter o prejuízo? Você. Pode ser a área da saúde, que nos propicia fé raciocinada, transcendência madura, espiritualidade de gente adulta, religiosidade de espírito maduro. Para quê? Para viver a vida real, a vida de verdade, a vida como ela é, sem querer plagiar a novela, não? A vida como ela é. E a todo momento, nós que estamos em luta conosco mesmo, porque a maior luta que você vai travar é com você, porque acredite, o maior adversário que você tem é você mesmo. Você vai fazer de tudo para boicotar você. Porque tem um condicionamento aí dentro de você, uma vontade de voltar a ser o que você era, uma vontade de puxar o tapete para dar tudo errado. Então, não quero dar uma de evangélico não, mas hoje minhas orações estão assim, eu falo assim: Jesus, não desiste de me curar não, porque está ficando cada vez mais difícil. Por que está ficando cada vez mais difícil? Porque à medida que você tem tempo de doutrina espírita, o evangelho começa a penetrar mais fundo em você, e aí a cura começa a ser mais profunda. O trabalho de cura passa a ser mais árduo, mais solitário.
mais difícil, você começa a ficar mais resistente. Por quê? Porque começa a mexer com as profundidades da sua alma. Aí você vai ter que vencer a tristeza que se abateu sobre os espíritas, o desânimo que tem invadido os espíritas, sobretudo os trabalhadores. Aí você vai ter que vencer as nuvens espessas de pessimismo que estão nos olhos dos encarnados de hoje. Por quê? Porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nessa hora, nós vamos olhar para o capítulo 15 da Gênesis. E você vai ter uma DR com Jesus. Uma DR. Você vai dizer assim para ele: onde você quer mexer agora? Eu não vou falar nem do que eu chamo ele, porque é briga mesmo. Você vai mexer agora onde? O que você quer de mim? Por que você está fazendo isso comigo? Onde vocês querem chegar? Porque, gente, existe um serviço de atendimento ao consumidor no departamento de programação espiritual. Você manda lá, fala, de vez em quando eu mando. Não está demais, não? Está demais. Estão querendo 5 encarnações em uma. Quero reparcelar a dívida, renegociar o débito. Mas você vai entender que você não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Porque as curas e os fatos extraordinários do Evangelho são a sua própria vida. A sua própria vida. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Está aqui? Qual cadeira?